o fone de ouvido. Olá, gente. Bom dia. A gente está aqui com a professora e coordenadora Ana Cristina, que é nossa professora de administração, e a gente vai falar sobre liderança. A gente tem os alunos Esther e Larissa. A gente vai começar falando para ela a questão de, para você, o que é ser líder? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, e poder contribuir com essa fala de liderança, que é o posto que eu ocupo atualmente, né. Eu, naturalmente, sou professora, que também tem um quê de liderança, né. A liderança, para mim, é algo que traz para as pessoas uma oportunidade de um direcionamento que seja favorável para o cumprimento dos objetivos da organização e manutenção da satisfação e dos objetivos das pessoas que estão seguindo esse líder, ou estão sob a liderança de um determinado cargo, de uma determinada pessoa. A gente vai para a segunda pergunta agora, que é como a figura do líder proporciona impacto na gestão de conflitos nas organizações. Os conflitos, eles são inerentes à questão da vivência organizacional, porque ali existem interesses particulares e também o interesse da organização. E existe uma condição que é a de convergência disso em determinados momentos. E nem tudo aquilo que é proposto pelo líder, a equipe toda aceita como uma oportunidade, né? Às vezes não enxerga o propósito daquilo. E isso vai gerar conflito. Onde entra aí o papel importante do líder? Comunicar, mostrar a importância da mudança ou da atitude das pessoas dentro da equipe, que podem também gerar conflito, né? E estar atento a essas movimentações, né? Faz parte da atividade proativa de um líder, para que o conflito ele não se estabeleça de fato e complique o relacionamento dentro da equipe. Né? Às vezes o líder ele acaba não dando o devido valor ao conflito, achando que é algo bobo, algo que vai passar, não traz as responsabilidades, né, dentro do ambiente de trabalho, isso acaba crescendo, às vezes de tal forma que o próprio líder não vai conseguir resolver o conflito. Então, o conflito é algo que tem que estar no radar do líder, né, para que ele possa sanar o quanto antes, né, entendendo a origem desse conflito. A próxima questão é como o líder pode ser compreensivo sem deixar de ser firme quando há desentendimento entre os membros da equipe. Primeiro, ele tem que ter consciência de quais são as suas funções e incumbências no cargo de liderança. Né? É o primeiro movimento dele. Né? A liderança é algo que é reconhecida pelos liderados, na maior parte das vezes. Em outras, ela está designada pelo cargo que a pessoa está ocupando. Então, ela precisa ter a questão do respeito, sempre colocado como uma pauta prioritária e inegociável, né? E o respeito é independente da pessoa concordar ou não com a visão dele. Né? Então, o líder ele tem que ter isso como uma prerrogativa da sua existência enquanto líder. Acolher aquilo que é dado contrário àquilo que ele pensa, né? No sentido de se colocar na visão do outro, né? Entender como é que o outro pensa e, a partir disso, ter uma fala muito positiva em relação ao estamos todos cumprindo um determinado papel, nosso trabalho é um trabalho colaborativo, nada acontece só pelo líder, né? Então, é um trabalho colaborativo, e ele precisa estar alinhado com a equipe. Então, a transparência é a melhor solução para uma situação como essa. A próxima é como você vê o conflito dentro do ambiente organizacional e quais os pontos positivos ou negativos podem vir do conflito. O conflito ele é sempre muito bem-vindo quando ele é um conflito positivo, no sentido de promover a mudança para uma melhoria. O choque de ideias, a crítica, ela é necessária para que a gente não crie miopia em relação ao que está sendo desenvolvido. Muitas vezes o líder acha que o que ele está fazendo está certo e ele não está tendo o retorno da equipe. Né? Então, é importante que o conflito aconteça, desde que dentro dos preceitos de respeito, ética, responsabilidade, né, para que ele tenha um impacto positivo.
Um conflito negativo normalmente acontece em ambiente de fofoca, onde você vai minando as possibilidades até das pessoas se mostrarem, serem verdadeiras, né? Então, muitas vezes, numa conversa de liderança, se você tem um ambiente de fofoca instalado, esse líder não vai conseguir extrair de todas as pessoas, e extrair aqui no sentido muito entre aspas, né, fato né, não vai conseguir obter das pessoas, né, respostas sinceras, porque vai estar todo mundo na defensiva, né, então trabalhar a questão, né, do conflito, né, dentro da empresa exige uma necessidade de não criar miopia em relação a esse ambiente e querer resolver, porque a gente só vai mexer naquilo que a gente quer resolver, né? Não vai provocar mais problemas, né? Encarando o conflito como algo negativo. Mas o conflito de ideias, ele é potencial gerador de inovação. Então, faz com que todo mundo se perceba no processo como ativo. E essa atividade, ela tem um quê de posso ser ouvido, o que eu faço tem importância, então você cria engajamento também a partir do reconhecimento das ideias contrárias, né? E isso é muito bom para a equipe como um todo, né? O que não é bom, é aquilo que eu falei, né? Que é o viés dessa manifestação que vem de algo no sentido de, eu não quero mudar porque eu tenho preguiça de sair daquilo que eu sempre faço, ou eu me recuso a fazer algo diferente daquilo que eu sempre fiz e deu certo. A gente sabe que o mundo ele é orgânico, ele muda o tempo todo, estamos o tempo todo tendo que estudar e aprender mais coisas, inclusive a questão da habilidade de relacionamento, né? No momento que a gente tem aí interface digital para o relacionamento entre pessoas, né? De que forma eu vou me portar nesse relacionamento também, né? Relacionamento no sentido de empresas, né? Profissionalmente. E isso também pode gerar algum conflito, né? Então, a comunicação é a raiz da maioria dos conflitos. Então, como se comunica, para quem se comunica, de quem se comunica, né? Então, toda essa parte de gestão, né, em relação aos conflitos, ela tem que vir a partir de comunicações muito claras, muito transparentes, muito profissionais, né, com grande grau de confiança entre as partes ali, para poder serem verdadeiras e realmente promover mudanças positivas para todos, né? Que a gente chama dos stakeholders, todos envolvidos nesse processo. Qual a importância de uma liderança bem estabelecida? Quando você não tem um bom líder estabelecido, normalmente a equipe não sabe a quem seguir. E as pessoas pensam diferentes, apesar de ter, às vezes, o mesmo objetivo organizacional. Então, se eu sou do setor de RH e eu e não faço o meu papel, provavelmente os liderados vão buscar outra inspiração de liderança. E pode ser alguém da área de processo, da área financeira, que não tem a mesma aderência ao conhecimento para aquilo que deve ser para aquele setor. Ou pior, pode não buscar liderança nenhuma, e daí entra numa situação em que não se promovem evoluções dentro do processo de trabalho, né? Então, não existe um líder a ser seguido, né? Então, ele precisa se posicionar, porque isso é bom para a equipe. E, por último, a gente vai encerrar com quais fatores aborda em meio de conflitos e crises para que possa ter resoluções e atenção. Eu gosto muito da prática de reuniões rápidas, como brainstorming, né, em que você pode trazer um conflito da equipe com uma proposta de case para que todos pensem numa solução, né, sem você indicar as pessoas que estão envolvidas no processo, mas que elas possam, inclusive, refletir sobre suas próprias atitudes, né. Eu acho que ninguém está livre de errar, né, todo mundo está vulnerável a isso, inclusive o próprio líder, né, muitas vezes ele é brifado de uma situação e ela já vem com um viés. Então, se ele compra essa queixa, né, sem verificar exatamente, né, a origem, ou dar a oportunidade de escutar, né, toda a equipe em relação a esse problema,
esse líder ele pode cometer um grande erro de movimentar pessoas numa hora errada, comprometer o envolvimento, o engajamento e a motivação desses colaboradores na empresa. Então, a importância de fazer o brainstorming é isso, você jogar, né, esse momento de todo mundo falar um pouco, ter um momento de sua fala sobre o trabalho, e através de coisas mais, não tão concretas, né, você não vai jogar a realidade do trabalho. Então, você vai manejar isso colocando, né, uma situação hipotética que represente de forma parcial aquilo que foi levantado como um problema, para que todo mundo possa ter a oportunidade de refletir. É óbvio que isso existe um risco das pessoas poderem começar a manifestar e ter uma situação de conversa ali que gere uma discussão, né? E daí cabe ao líder, né, colocar o tom disso em relação à forma como se comunicam as ideias, né? E deixar isso bem claro, que é um ambiente livre para as pessoas se comunicarem, exporem suas ideias e não é um ambiente de julgamento, né? Então, esse momento é um momento muito importante. Isso acaba fortalecendo muito a equipe, porque ela se sente ouvida, independente de quem está mais próximo ou distante desse líder, né? Então, quando você faz essa prática de uma reunião, né, para essa troca de ideias e também usa como uma oportunidade de feedback, né, acaba tendo resultados muito positivos na gestão de conflitos nas organizações. Muito obrigada, professora. Aqui a gente encerra a nossa entrevista e queria agradecer pela quantidade, pela gama de ideias e aprendizados que até eu tive por conta da liderança. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada e parabéns pelo trabalho.